Olá, seres conscientes. Eu sou o Matheus Panta, do canal Panta Rei. Vocês estão no Papo Dialético, um podcast para quem gosta de conversas e controvérsias. Falamos aqui de um pouco de tudo, com um único compromisso: o desenvolvimento contínuo da nossa consciência crítica. Acreditamos, iludidos ou não, na transformação social e na emancipação humana. Esse aqui é o nosso primeiro episódio e a convidada de hoje é a Aline Rodrigues Teixeira, filósofa, educadora e pesquisadora. Ela é mestre em desenvolvimento econômico pela Unicamp. Conversaremos sobre o papel da filosofia na educação e os rumos de uma educação que rejeita a filosofia. Mas antes de passar a palavra aqui para a Aline, eu preciso falar de algo muito importante. O Papo Dialético precisa do seu apoio. Acesse o apoia.se Papo Dialético e junte-se aos patrocinadores desse programa. A partir de somente R$3, você já me ajuda aqui a pagar o meu financiamento da Minha Casa Minha Vida e já garante um teto para a gente produzir o Papo Dialético. Mas se você quiser assinar, ou se você puder assinar a partir de R$10, você ganha acesso a uma comunidade exclusiva no WhatsApp. Lá você vai conhecer outros ouvintes e também poderá opinar nas produções dos episódios futuros. É isso aí, contamos com seu apoio, ele fará toda a diferença. E lembrando, os nossos programas são gravados ao vivo no canal do YouTube Papo Dialético. Inscreva, ative o sininho e venha nos acompanhar ao vivo. Bom, antes de eu chamar e a gente começar a conversar aqui com a Aline, eu queria dedicar esse episódio e esse programa ao nosso amigo, camarada Niel Braga, que faleceu algumas semanas atrás, inclusive domingo passado. Vocês podem olhar a última live do canal antes desse episódio. Nós fizemos um tributo, uma homenagem ao Niel. Niel era um guerreiro, um lutador, muito preocupado com as questões sociais, as questões políticas. Ele estava sempre nos canais aqui dos militantes, ativistas, dos anarquistas, dos socialistas, daqueles que têm também compromisso e que produzem conteúdo no YouTube. Ele estava sempre nos canais, participando das lives, participando em conversas particulares com os criadores, sempre orientando, dando as suas opiniões, apresentando a sua leitura das conjunturas. E Niel era um lutador e, mais do que isso, ele era um amigo. E esse programa, o Papo Dialético, esse podcast, há tempos que eu vinha conversando com o Niel e ele tinha topado, ele seria aqui um coprodutor, né? Ele não queria participar dos programas, né? Participando mesmo das entrevistas, mas ele tinha topado fazer a produção no background aqui do programa. Infelizmente, isso aconteceu, essas fatalidades acontecem e nos cabe conseguir lidar com isso, né? Então eu queria dedicar esse primeiro episódio, não só esse primeiro episódio, mas o programa, o podcast Papo Dialético. Eu estava muito inseguro se eu deveria continuar ou não, mas eu senti que seria uma forma de manter o Niel vivo aqui entre a gente. Então esse programa é uma extensão, uma continuidade daquilo que eu acredito que era a principal luta do Niel, né? Que é essa troca, essas conversas que ele sempre fazia comigo e com muitos outros produtores de conteúdo, com essa preocupação, né? Da transformação social e da emancipação humana. Então fica aí essa homenagem ao querido Niel. E a Aline, que está aqui hoje, inclusive, eu a conheci porque foi a Aline que me deu a notícia do falecimento do Niel, né? Me pegou de surpresa, inclusive, ela me chamou no Instagram, eu não a conhecia antes. E, né, a gente conversando depois, acertando as coisas, eu descobri que ela era filósofa, que ela tinha também uma pesquisa em educação, e aí eu falei, olha, vai ser ótimo então a gente começar o Papo Dialético, fazer o primeiro programa do podcast, nós dois juntos. E aí eu já passo rapidamente aqui a palavra para a Aline, para ela se apresentar melhor. E assim agora a gente toca o primeiro episódio aqui do Papo Dialético. Boas-vindas, viu, Aline?
Muito obrigada, Matheus. É uma honra, em primeiro lugar, né, estar participando desse episódio. Então, o Matheus já me apresentou bem, eu sou a Aline, eu sou professora de filosofia no estado de São Paulo, tenho 19 anos, sou efetiva, mas já trabalhei também como contratada temporária. Tenho uma pesquisa, como o Matheus comentou, eu fiz um mestrado em desenvolvimento econômico, na área de economia social e do trabalho, e a minha pesquisa é sobre a luta dos professores, né, a luta sindical dos professores, em defesa dos direitos, né, contra a precarização, no período entre 2015 e 2023, que é um período de ascensão da extrema-direita, é um período de muitos ataques, né, tanto a ciência, como a educação, como a arte, né, a cultura. Então, é um período muito difícil. E, nesse contexto, a gente vê a filosofia, assim como outras disciplinas, muito como descartável, né? Os governos têm tratado essas disciplinas como descartável, mas a filosofia é mais ainda, é um caso mais exemplar do que as outras disciplinas, eu vejo, né? Porque ao longo da história da ciência, e aí no mundo, né, a filosofia ela tem uma história ela tem que para permanecer no currículo, né, pelo menos da educação básica, os intelectuais, os professores de filosofia, os estudantes também têm que fazer muita luta para permanecer a filosofia ela vai muito contra, né, a algumas, como que eu posso colocar, o projeto, né, de sociedade, que às vezes é assim, deixa eu começar, né, o projeto de sociedade, o projeto de educação de uma sociedade, ele é resultado do que os governos estão pensando sobre o projeto para a sociedade, para o mercado de trabalho, que tipo de formação se pretende, que tipo de trabalhador a gente pretende formar, que tipo de cidadão, né? Como, até onde que deve ir esse senso crítico, né? A filosofia ela não se coloca como uma disciplina, vou colocar entre aspas, útil, né? Embora nos documentos educacionais existam algumas relações com uma utilidade, né, da filosofia, no sentido dela fomentar o senso crítico, preparar melhor os estudantes para o raciocínio lógico, né, para a construção de texto também, argumentativo, né, então tem essa nuance, mas mesmo assim a filosofia, muitas vezes, ela é a primeira disciplina, quando algum governo pensa em cortar gasto na educação, a primeira disciplina é filosofia. Mas também tem algumas outras, como arte, educação física, que são muito atacadas também, né? Se a gente tiver em conta que hoje o tipo de trabalhador e de cidadão que os governos pretendem formar não é exatamente o cidadão que, vou colocar entre aspas, perde tempo. É o cidadão que ele só vai trabalhar e que ele não tem tempo para refletir, por exemplo, né? É o trabalhador da escala 6x1, né? O trabalhador que vai se adaptar a todas as mudanças e não vai reclamar, ele vai simplesmente se adaptar. O estudo hoje, eu estou extrapolando muitos temas, mas é isso. Acho que você já está dando uma introdução geral do que vai ser sim, o papo sim. aqui, né? Não, com certeza. Sim. Então, assim, acho que a gente podia começar você contando um pouquinho da sua experiência como professora no Estado, professora de filosofia, acho que seria interessante. E principalmente, aqui eu fico imaginando, né? Eu estou me formando em filosofia, falta um ano. Esse ano eu precisei trancar, mas faltam os 2 últimos semestres para eu me formar. E eu já venho da área da educação, eu me formei em educação musical, mas eu atuei muito pouco assim na rede educacional, tanto privada e pública eu nunca atuei. Eu fiz estágio, trabalhei durante um ano no SESI. O SESI eles têm uma escola e eles são bem reconhecidos, assim, até pelo trabalho que eles fazem de educação. Aqui na minha cidade ela é muito industrial, tem o SESI, eu fiz o estágio lá,
E só que assim, quando eu pensei em entrar como professor de música na rede de educação, seja pública ou privada, eu já vinha trabalhando há bastante tempo como autônomo. E eu acho que eu tenho uma veia meio anarquista, eu gosto muito de ter um controle sobre as decisões do meu tempo e tal. Então, como eu consegui meio que me estabilizar como autônomo, assim, pelo menos o necessário, eu fui jogando isso para frente, sabe? E acabou que minha vida toda, então, eu trabalhei como educador, mas trabalhei no Projeto Guri, participei de alguns outros projetos, mas eu não fui trabalhar como professor de música dentro da escola. E aí, eu me formando agora em filosofia, eu comecei a pensar, será que eu tento? Será que eu... Aí eu comecei a pesquisar. Aí eu falei, cara, assim, não é uma disciplina obrigatória, muitas escolas nem oferecem isso. Eu falei, cara, para eu, sei lá, conseguir tirar algum valor que vale a pena, eu vou ter que, sei lá, pegar umas 4 escolas para trabalhar, e às vezes em lugares completamente diferentes. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência e como é que está hoje a realidade do professor de filosofia dentro da rede pública, né? E como é que é a relação, inclusive, com os outros professores. Eu acabei contando um pouquinho aqui da minha experiência, acho que para justificar por que eu não estou dentro disso. Mas eu tenho muita curiosidade, eu acho que seria uma coisa interessante para a gente falar com o público aí também. Perfeito, Matheus. Bem interessante essa sua experiência também, como educador, né, em primeiro lugar. Assim, você tocou num ponto muito importante para a categoria docente, a questão da autonomia, a chamada liberdade de cátedra, né? Eu entrei para a rede pública em 2006, exatamente em 2006. Em 2008, a filosofia se tornou obrigatória no estado de São Paulo. Em 2006, a gente estava numa transição, então a filosofia ela era um pouco facultativa, mas a maioria das escolas já tinha, né? Em 2008, realmente, ela se torna obrigatória e as pessoas com diploma de filosofia tinham um emprego garantido. Vamos colocar, foi um período excepcional na história, né? E foi exatamente quando eu me formei, quando eu me licenciei. Eu não imaginei que eu ia sair da universidade com emprego, e foi o que aconteceu. Mas foi só naquele período. Foi só até a reforma do ensino médio. Então, eu vou falar como era antes, né? Quando eu entrei, a gente passou por várias secretarias da educação no estado de São Paulo, mas todas elas do PSDB, né? Até a entrada do Tarcísio. E esses modelos educacionais, né, que o PSDB implantava, valorizava, por incrível que pareça, valorizava uma formação mais ampla, que respeita a diversidade, a toque de caixa também seguindo os comandos do Banco Mundial, do FMI, né? Que dizia que os países em desenvolvimento tinha que erradicar o analfabetismo e uma série de coisas, né? Então, o Brasil, nas mãos, no caso do estado de São Paulo, né, sob o governo do PSDB, instituiu algumas políticas, e dentre essas políticas, a gente lembra, por exemplo, da pedagogia do afeto até, em que o secretário da educação era um filósofo, né, Gabriel Chalita. Sim. Então, eu peguei esse período que a filosofia, teoricamente, tinha algum valor. Então, tinha cursos de formação, tinha muito professor de filosofia. Os professores de filosofia e de sociologia se encontravam de forma remunerada, né? Tinha aquele dia remunerado pelo Estado para se encontrarem e apresentarem o que estavam pensando, o que estavam desenvolvendo, e a gente tinha liberdade criativa nesse período, né? E a gente reclamava, né? Tinha muito do que reclamar já naquele período, assim. A gente tinha muito pelo que brigar em relação à precarização do trabalho, em relação às condições de trabalho, salas de aula superlotadas, né? Remuneração. Mas as coisas foram piorando muito depois que a Dilma foi afastada, né? Teve o impeachment da Dilma, logo veio o Temer, e aí a gente teve a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, em 2017. A BNCC ela já traz uma nova abordagem, né, que vai contrastar com esse período, né, que
Esse período anterior, né, que eu vou colocar como anos dourados da filosofia no estado de São Paulo, inventei agora, né? Anos dourados. Foi de 2008 até 2016? Até 2017, 16, isso, 16, perfeito. 2008 a 2016. E ali a gente, né, nesse período, estava em ascensão, né? Porque é isso. Uma vez que se transformou em uma disciplina obrigatória, então você começa a expansão disso, né? Você está num momento de ascensão. Isso vai para o Brasil inteiro? A lei que foi uma lei federal ou foi estadual só? Isso eu não me lembro. Sim, foi federal. Foi uma lei federal. E então, esse momento, a gente teve essa ruptura, né? Eu vou comparar, né? Naquele período dos anos dourados, né, que foi até 2016, a gente tinha uma legislação que ela colocava a prioridade da educação era o processo de ensino-aprendizagem. Os estudantes, eles não... A gente sabe que a gente tem progressão continuada, mas o PSDB transformou em aprovação automática, que eu vou explicar melhor. O Paulo Freire, né, da pedagogia da autonomia, né, da pedagogia da liberdade, ele criou um método. Não é nem que ele criou, na verdade, existe toda uma crítica, não é só o Paulo Freire, né? São vários pensadores, porque se você simplesmente pune os alunos e reprova, você pode estar gerando uma exclusão social e aquele aluno simplesmente vai parar de estudar, ele vai ficar desmotivado, né? E você tem aqueles casos de pessoas grandes, né, na sala dos pequenos. Então, isso causa muito vexame. E não dava um bom resultado, né? Então, foi criada essa progressão continuada que, na teoria, deveria servir para os alunos recuperarem a defasagem no longo prazo. Então, eles frequentariam normalmente o ano seguinte e iam recuperando num horário paralelo, né? Em outro horário, aquelas que eles ficaram devendo, vamos colocar assim, que eles não aprenderam tudo. E nesse período, então, tinha esse modelo e também tinha a questão do foco, né, nas competências e habilidades. E também a aprendizagem era o centro, ou seja, o aluno é o centro. O que o aluno traz de cultura, né? A cultura, não é mais aquela educação bancária, né? Onde você só transmite o conhecimento e o aluno só copia, né? E isso era discutido mesmo como metodologia dentro das escolas do Estado que você já estava trabalhando ali, olha só. Sim, sim. Isso vinha nos documentos oficiais, né, que a gente tinha que estudar e discutir nesses encontros, e tinha encontros por disciplina também. Então, o nível de autonomia dos professores era muito alto, o professor ele podia decidir o material, né, a gente escolhia a cada 2 anos, né, tem o projeto do livro didático, então a gente fazia a escolha do livro. O programa curricular era desenvolvido pelo professor. Agora corta, vamos falar de 2016 em diante. Deixa eu só para a gente localizar, você disse, isso é uma escola estadual de Campinas, né? Você mora em Campinas? A gente acabou esquecendo de... Eu moro em Campinas, mas eu dou aula em Sumaré. Tá. Que é do lado, município vizinho. Tá, entendi. E outra coisa que eu acho que é importante também, a disciplina de filosofia, ela é uma disciplina que estava nos currículos do ensino médio, né? Não tinha, no ensino fundamental não tinha filosofia. Ensino médio, 1º, 2º e 3º ano, mas foi um pouco oscilante entre os anos. Teve alguns momentos que só tinha uma aula no 3º ano. Então, ela vai oscilando, né? Mas o máximo que teve foi 2 aulas nos 3 anos do ensino médio. Tá, legal. 2 aulas na semana? Na semana, exatamente. E já chegou a ter uma aula só também. Nossa, que legal.
Boa. Desculpa, eu te interrompo, porque eu acho que é importante a gente situar essas questões, mas pode seguir. Perfeito. 2016, a gente tem um outro quadro, né? A BNCC, ela já coloca, ela instrumentaliza mais o sentido da educação e ela abre muito para a iniciativa privada, né? Então, a iniciativa privada já participava, desde os anos 90, da gestão das escolas, a definição do currículo, né? Como que elas participam? Através de fundações, institutos e ONGs, né? Então, essas fundações, por exemplo, Instituto Natura, tem a Fundação Bradesco, e por aí vai, né? Tem vários institutos, Instituto Ayrton Senna, né? Então, elas participam dessa administração que é pública. Aí a gente vê um choque de interesse com o empresariado. Isso já vinha dos anos 90. A partir de 2016, essas relações entre o Estado e o setor empresarial vai ficar mais nítido, né? Muito mais forte, vai ser mais agressivo. E o que vai acontecer? Vou falar uma lista, né, de coisas assim que eu estou lembrando. Educação de jovens e adultos. Tinha, né, também a filosofia. Dei muita aula na educação de jovens e adultos, né? O famoso EJA. Essa educação de jovens e adultos, a partir da BNCC, a BNCC abre a possibilidade de ser online. Para aquelas pessoas que abandonaram a escola, que têm muita dificuldade, passa a ser online. Uma parte do currículo pode ser oferecido pela iniciativa privada. Então, tem isso tudo na BNCC, depois vai piorar. Vou trazer outras informações ainda piores do que isso, né? A questão dos créditos, né? Carga horária do ensino médio, ela tem uma quantidade de horas. E essa quantidade de horas, a BNCC, ela abre para que possa ser estágio até mesmo sem remuneração em empresa. Então, você trabalha de graça e você ganha, né, você desconta uma parte da sua formação para o ensino médio. Então, é isso, né? Vai abrindo uma série de brechas que vão deteriorar o direito universal à educação, como ele foi garantido na Constituição, que era uma educação laica, de qualidade, universal, né? Ninguém ficaria de fora. E então, acontece a partir da BNCC uma troca do fundamento da educação. Ela não é mais algo que, na prática, é garantido, porque os alunos precisam cumprir uma série de demandas para conseguir estar matriculados. Por exemplo, assistir aula online, a gente sabe que muitos não têm acesso. Muitos não têm tempo porque trabalham demais. Então, depois tem o ensino médio, né, para piorar. Quando o ensino médio, a partir da BNCC, o ensino médio ele vai passar a ser instituído no estado de São Paulo durante a pandemia, bem no período onde os professores tinham dificuldade de se mobilizar, os professores e os estudantes. E os grêmios estudantis... Eles aproveitaram para passar muita coisa, né? Porque não tinha Exatamente. Exatamente. Então, o movimento estudantil já tinha sido cooptado. O governo do estado de São Paulo criou uma união de estudantes paralela ao movimento estudantil que já existia. Eles criaram uma forma de... Não, chamavam os estudantes para conversar, atrelavam toda a ação dos grêmios, e isso é o que está dado até hoje, né? Eu estou falando no passado, mas os grêmios estão assim até hoje. Eles são atrelados à política governamental, eles têm que trabalhar para implementar as políticas do governo na escola, no local. Aí, para fechar, porque também eu não quero arrastar tanto esse papo, e para a gente também trocar um pouco de assunto, hoje, eu vou passar o quadro do que está dado hoje, né? A reforma do ensino médio foi aprovada na pandemia, e hoje a filosofia, ela só existem 2 aulas no primeiro ano do ensino médio. A filosofia, as matérias de ciências humanas, 35% e a filosofia é considerada ciência humana, o que eu acho bem polêmico, porque não é ciência, né? Mas ela é incluída, né, nesse pacote das ciências humanas, foi reduzida em 35%.
Então, hoje, primeiro ano tem 2 aulas de filosofia. Todas as disciplinas, não só filosofia, tem o seu material pedagógico, o seu conteúdo todo formulado de forma. O governo manda tudo pronto, a aula que tem que ser dada. Totalmente ao contrário do que eu vivenciei em 2006, né? Os professores, eles são fiscalizados, as aulas são fiscalizadas, existe um tal de apoio pedagógico, aonde vem a gestão da escola assistir a sua aula e fazer anotações numa planilha do Google, da empresa Google. E as plataformas, agora vem a bomba, né? Os alunos, eles já não podem, a gente já não pode mais utilizar livros com os alunos na prática, né? Porque as plataformas digitais, elas são obrigatórias. O Renato Feder, que é o secretário de Educação, ele é um empresário do setor da informática. Em São Paulo. Aqui em São Paulo, exatamente. E ele também foi secretário no Paraná, onde ele fez a mesma política. Paraná e São Paulo sempre na vanguarda da destruição da educação. Então, agora a gente tem uma chuva de plataformas e o governo Tarcísio, ele obriga os professores e as escolas a acessarem essas plataformas e tem meta de tarefas que tem que ser feitas, e essas metas estão sempre subindo. Então, não existe tempo mais para aula, para pensar na escola, não existe tempo para aprender. A aprendizagem, ela se tornou uma coisa, assim, privilégio. Se der tempo, acontece, senão a gente tem que fazer as plataformas. E isso até para alunos da educação especial, tá? Para alunos que são deficientes, eles têm que ficar... As tarefas da plataforma, elas são corrigidas automaticamente. Caraca, então, os alunos só o aluno faz na própria plataforma, é isso? O aluno faz... Exatamente. Exatamente. Ele só tem que fazer, não importa nada, não importa se acertou, e é um treinamento para o Provão Paulista. O Provão Paulista, hoje, ele abre portas para as universidades públicas. Então, a partir desse treinamento com as plataformas e esse conteúdo que já vem engessado e que não considera a cultura dos estudantes, não considera o que eles pensam, o que eles trazem, né? E não considera, pior ainda, persegue a liberdade dos professores, né? Então, esse conteúdo, isso inclusive em filosofia, que só tem no primeiro ano agora, e que corre o risco de ser totalmente eliminada, né? Esse Provão Paulista, ele abre algumas vagas para as universidades públicas, né? Unicamp, USP, Unesp, FATEC. E eu observo um risco, assim, dessa mesma reforma ser praticamente, ela vai chegar no nível superior, com esse desmonte das disciplinas que formam para a prática do senso crítico, né? Para ter uma postura mais reflexiva. O ensino superior, eu vejo que também corre risco, é isso. A gente tem, parece que um processo de... como você foi colocando ali no começo, né? Por exemplo, existem certos serviços na sociedade, certas funções a serem executadas, que quando o Estado está à frente, a iniciativa privada ela fica ali olhando em volta, porque ela olha isso como um nicho de mercado, né? Como um mercado onde ela pode vender os serviços. Aí quando você me fala que o secretário da Educação do Estado de São Paulo é empresário de tecnologia e que as coisas estão amarradas, então é tipo isso. A iniciativa privada ela vai, aos poucos, entrando no Estado e trocando aquilo que seria o público pelo privado. Só que no meio disso, Aline, parece que tem as questões também ideológicas colocadas, né? Que aí você está formando pessoas extremamente competitivas, pessoas que só têm que entregar resultado, produtividade. Você transforma a vida nessa lógica mercadológica de competição, de produção, de eficiência.
e é isso, né? Como é que fica essa vivência crítica que a filosofia poderia oferecer na sala de aula, né? Como é que você consegue, como professora, se é que ainda é possível, como é que você consegue lidar com isso, conseguir inserir nas atividades de sala de aula atividades mais críticas, reflexivas, debates com os alunos, fazer os alunos pensar, ou se essa demanda por entrega de resultado a partir dos conteúdos que são apontados já por essa plataforma, ou seja, né, quem que decide o que os alunos vão aprender, né? Ou quem que decide a forma como os alunos se podem ou não discutir os temas, né? Ou seja, a filosofia basicamente é isso, né? É você exercitar a sua capacidade crítica, reflexiva, escutar o outro, ouvir a opinião do outro, discordar, dar a sua opinião. E se você não consegue fazer, se você tem um conteúdo totalmente já mastigado e você só tem que decorar e depois entregar o resultado, aí a pergunta que fica quem que está decidindo esses conteúdos, né? Eu acho que a gente podia falar dessas duas coisas. Essa questão de uma força acima, né, que vai decidir o que vai ser ensinado, e também como é que está agora as condições dos professores de trabalhar de forma autônoma, né, de decidir ali o tipo de abordagem, de atividade que vai fazer com os alunos, né? Então, assim, você fez uma pergunta no sentido, assim, eu senti que eu vou falar de mim, é isso, vou falar como que eu tenho atuado, né? Primeiro, só tem no primeiro ano, né, em primeiro lugar. A gente tem 2 aulas por semana. Então, esse material que vem pronto em forma de slide, eu olho o material, eu olho o material e eu, às vezes, trabalho, eu decido ainda. Eu faço errado, assim, estou sendo rebelde, posso ser punida por isso, mas eu não dou exatamente o que está lá, e depois eu argumento. Eu tenho meu plano, eu ainda sigo meu plano, só que, assim, acaba que muita coisa não é desenvolvida, em primeiro lugar. O slide que o governo manda, ele tem toda a cara de ser montado por inteligência artificial, porque eu uso inteligência artificial para montar, olha, eu sei como que ela pensa. Por exemplo, ela não considera o tempo humano, o tempo emocional, sabe? Ela imagina que nós somos máquinas, então ela calcula 50 minutos de uma forma totalmente mecânica, como se as pessoas não tivessem que ter tempo de digerir o que estão ouvindo ou o que estão pensando. Numa sala de aula, dando aula e vendo o tempo necessário para você fazer uma atividade com os alunos. Exatamente. Eu vejo dos outros, eu não tenho outros colegas que dão aula de filosofia, o que é muito triste. Eu sempre trabalhei com outros professores de filosofia, né? Hoje eu dou aula de filosofia, de projeto de vida, de oratória e de história, né? Sendo que oratória e projeto de vida são disciplinas já do novo ensino médio, que faz parte da formação, né, do novo ensino médio, e são disciplinas, vamos chamar de neoliberais, né? Bem direto ao ponto. São disciplinas que vão doutrinar a pessoa a achar que ela tem que resolver os problemas dela, que o Estado não tem que entregar nada para ela, ou que ela não tem direitos, né? Ela tem que pensar só no protagonismo dela para resolver os problemas dela, como se fosse natural esses problemas, né? Como se eles fossem naturais. Mas é isso. Eu não tenho seguido exatamente o plano e, assim, eu não vejo muito sentido, para falar a verdade. Algumas coisas têm sentido. Antes de ter esses slides, né, já tinha sido implementado pelos governos do PSDB o caderno do aluno e o caderno do professor, que a gente não era obrigado a seguir, era sugestão, né? O PSDB era mais light, era mais a pedagogia do amor, né? Então eles enrolavam a gente um pouco, assim. Agora o Tarcísio, o negócio já é assim, para você ter uma ideia, é importante falar isso, inclusive. Tem professores sendo demitidos, né, por questões, às vezes, até de saúde, por falta médica.
Tem diretores de escola sendo demitidos, diretores efetivos sendo demitidos por não terem atingido meta de plataforma, como se fosse um crime. Assim, não atingir uma meta que foi inventada e que não tem não existe argumentação no sentido da aprendizagem, porque os alunos mesmo eles estão abandonados. A gente vê a situação deles, depois da pandemia não teve recuperação de defasagem, né? Já existia defasagem antes da pandemia, eles não aprendem assim. Os alunos que aprendem alguma coisa são alunos que estudam autonomamente, porque a escola mesmo, hoje, ela não garante uma formação, né? E mesmo os que ainda frequentam a escola, são geralmente os que não... Muitos são expulsos, né? Até pela condição de vida. E a maioria dos alunos, tem alguns dados já mostrando isso, os alunos, eles estão... A defasagem, né? Falar da defasagem. Básico, né? Os que sabem acima do básico, que é bem baixo, de interpretação de texto e de operações matemáticas, é 5% da escola pública só hoje. Nossa. E da escola particular é 30%. A desigualdade, né? Uhum. Então, são números muito chocantes. Os alunos que estão abandonando a escola... Também, né? 30% já sim, é baixo. Uhum. Exatamente. Como a gente tem um público muito baixo, fica muito fácil do setor privado competir, que é o mesmo que acontece na saúde, né? Uhum. Você vê uma criação também na área da saúde de muito convênio barato, né? Porque qualquer convênio consegue, né, às vezes... Enfim, mas são as máfias, né, na verdade, máfias empresariais, né? Que acabam interferindo muito na gestão pública. Elas têm muito espaço para isso, né? Isso é ideológico, mas é uma visão de mundo, mas que também é uma disputa de poder e de recurso. De recurso, né? Porque, assim, a gente sabe que a estratégia é essa, né? Você, durante anos, vai forçando o sucateamento do Estado, aí você consegue convencer a população que o Estado é incapaz, né? Ou que a lógica das coisas públicas, elas não produzem, vamos dizer assim, a eficácia necessária, não é nem eficiência, a eficácia necessária, porque aí vem o ponto ideológico, né? Vem dessa ideologia, né? Que você precisa de ter uma pessoa ali por trás que vai ganhar, senão o negócio, quem que cuida, né? Se o negócio é público, ninguém é dono, a qualidade não vai, o que é um absurdo, né? Porque eu vejo assim, os maiores cientistas, pensadores, as pessoas que inovam, que criam, que são criativos, fazem porque amam aquilo que fazem, né? Então, assim, isso é facilmente desmentido. Mas aí você tem essa lógica, né? Tudo muito engendrado, né? Você tem a força privada entrando sempre nos sistemas públicos e você usa ali, por exemplo, atores políticos, agentes políticos que têm essa ideologia e que vão realizar medidas, criar leis, criar reformas com a intenção de sucatear o negócio mesmo, para você convencer a população de que o Estado é incapaz de cuidar desses serviços essenciais. E aí as pessoas ficam convencidas e aí você transforma isso em produto, né? Que acho que é a grande questão. Aí eu queria nesse raciocínio, eu queria já te fazer a pergunta, assim, você acha que esse ódio que tem, eu acho que é um ódio mesmo, as elites, porque assim, a classe dominante, ela tem consciência de classe, as classes dominantes, a gente pode discordar, eles têm uma visão ideológica, eles sabem a classe que eles pertencem, e eles fazem aquilo de caso pensado, porque eles acham que eles que têm que ganhar o lucro disso, que só eles que vão conseguir fazer do jeito que tem que ser feito. Mas você acha que a filosofia, ela passa a ser odiada, ela passa a ser deixada de lado justamente porque ela é uma das disciplinas, junto também, sei lá, com a sociologia, com a história, né? Mas seriam disciplinas aí que pode desenvolver nos alunos uma capacidade crítica de
criticar o próprio sistema e futuramente se organizar para subvertê-lo? Você acha que existe esse ódio da filosofia por conta disso? Então, existe, eu acho que por um lado, mas eu não sei se é o mais forte. Eu acho que talvez o mais forte seja um direcionamento da educação realmente para a produção de eficácia mesmo, né? De seres. E assim, de sujeitos, né? Quer dizer, que obedeçam, né? Mais. Você tocou em questões também ideológicas, né, em relação à ineficiência do Estado, né, e eu achei interessante. Assim, se a gente for observar, o próprio projeto neoliberal, esse projeto de educação muito voltada para a formação, para a qualificação profissional, né, para a questão da formação da mão de obra, ele começa, na verdade, durante a ditadura militar. E nesse período, a gente tem já a retirada da filosofia e da sociologia, em 71, para ser mais precisa, e também existe o Conselho Nacional de Educação, e esse conselho ele era formado por especialistas em educação até a ditadura. Depois ele passa, e até hoje é assim, a ser formado por engenheiros e economistas, tecnocratas, né? Chamar a Maria da Conceição Tavares agora aqui, são tecnocratas, né? E eu acho que essa visão da filosofia também vai nesse sentido. Eu estava lendo um artigo antes da live que mostra que na França, a França é o caso onde a filosofia é tradicional, né? Eles têm muito orgulho, mas mesmo lá existe uma visão de que a filosofia é inútil, difícil, e, assim, é gasto à toa, né? Já existiu, só que só ficou uns 10 anos, em 1800 e pouco, fora do currículo. Por isso, quando foi o auge do positivismo, né? No Brasil, a filosofia ela foi muito considerada uma coisa refinada, enciclopédica, chique, né? No período onde a educação era elitizada. E ela tem uma tradição muito forte com a Igreja Católica, né, os jesuítas, né, a formação que veio pelos jesuítas. Então, não necessariamente a filosofia ela foi sempre vista como algo que atrapalha o sistema, sabe? E só que hoje a gente tem essa visão mais, a visão predominante, ela é mais tecnocrata, né? E também ela coloca muito peso numa questão de perda de tempo. Tempo é dinheiro, né? Então, a gente vê o avanço do neoliberalismo nessa necessidade da gente ter que estar sempre se adaptando aos novos desafios, né? Os indivíduos eles têm que estar se adaptando. Então, ficar filosofando, de certa forma, você perde tempo. Não só filosofando, né? Outras coisas também são um pouco mal vistas, né? Como perda de tempo, como, por exemplo, a arte, né? Pois é, menina. E você falou aí da filosofia, porque eu acho que tem filosofias e filosofias, né? Não existe a filosofia, né? Você pode ter sistemas, construir sociedades com bases ideológicas a partir de certas filosofias que vão privilegiar o status quo, né? Você vai produzir um pensamento e argumentos que vão legitimar o poder das elites. Mas é interessante, né? Mas aí quando você junta filosofia e sociologia, que aí o bicho pega, né? Porque daí a sociologia ela meio que tira o véu do que é as relações, do que são as relações sociais, do que é a sociedade. E aí se você já tem um exercício crítico mais apurado, filosófico mais apurado, então você vai ter a capacidade para conseguir usar os instrumentos que, por exemplo, uma disciplina de sociologia pode te dar, né? E eu acho que eles sabem disso, né? Assim, e aí eles não querem, né? Eles não querem pessoas que fiquem pensando e criticando a sociedade. Eles querem pessoas que entrem no jogo que eles estão ditando de como a sociedade tem que ser, né? Sim, atrapalha os negócios, né? Atrapalha os negócios, perfeito. Ó, vamos falando gente de negócio, questionando. muito bom. Eu tenho
O primeiro programa aqui, pessoal, eu tô aprendendo ainda a tocar um podcast, mas a gente vai ter um quadro aqui, a gente já tá com 45 minutos de live, então já estamos partindo pros momentos finais aí. E tem um quadro aqui, que eu quero, no meio da live, colocar aqui, eu vou chamar de cornetada, é um momento cornetada. Então, assim, eu acho que a gente traçou alguns panoramas críticos aqui, eu queria que você escolhesse aí uma pessoa, uma figura, uma instituição, alguma coisa que tenha a ver com o que a gente está falando, e você tem livre espaço e permissão para cornetar do jeito que você achar melhor. Eu vou escolher o Tarcísio, né, por motivos óbvios. Bom, a lista, assim, a questão do Tarcísio é muito grande, né? A pessoa não é do Estado, foi eleita por causa do ódio ao PT, né? Por causa do bolsonarismo também, surfou no bolsonarismo, é um cara que tem orgulho de vender tudo que é público, tem ligação com o crime organizado, né? E toda essa questão educacional, né? A perseguição, a própria reforma administrativa que ele está implementando. Então, Tarcísio, gente, não dá. Tarcísio não dá. Votem nulo, votem quem quiserem, mas não reelejam Tarcísio e não votem também no Tarcísio para nada. O Tarcísio é a pior pessoa para administrar qualquer coisa. Muito bom. E ele para fechar essa leve cornetada, ele saiu a pesquisa agora, né? Ele tá com uns 41% de reprovação. Então, uma notícia boa aí também. Fora Tarcísio, cara. Muito bom. Muito bom. Então, fora Tarcísio. Legal. E pra gente, então, partir agora para uma outra... assim, falando um pouco ainda do tema, né? Mas como é que você pensa? Porque, assim, a gente sabe que o Lula ganhou do Bolsonaro, né? E tem as próximas eleições aí, mas qualquer um que acompanha um pouco mais a política, tirando os conservadores, as pessoas de extrema direita, né, que acham que o Brasil está sob o risco do comunismo, tirando esse tipo de pensamento, todo mundo que é um pouquinho mais progressista e mais à esquerda, e quanto mais radical, mais você percebe que o governo do Lula, apesar de um pequeno avanço que a gente teve agora, né, é um governo bem liberal, bem mais liberal, inclusive, que os seus 2 primeiros governos, né? E como é que você pensa, então, a educação para o futuro? Vamos pensar assim, né? Na melhor das hipóteses, que o Lula consiga se reeleger, porque não vai ter outro candidato de esquerda mesmo para essa próxima eleição. Mas, então, assim, para os próximos 5, 6 anos aí, você conversando com os professores e tal, como é que vocês sentem? Porque a gente sente que mesmo num governo Lula hoje, né, o avanço do neoliberalismo ainda tá bastante agudo, né? Como é que vocês pensam? O que vocês têm conversado? Como é que vocês têm pensado aí para o futuro? Bom, o governo Lula, ele tem seus limites, e assim, eu acho que é muito ruim que a gente não tenha um projeto mais de longo prazo, sabe? Em primeiro lugar, né? Eu acho que é ruim para o campo da esquerda em geral. Minha mãe apareceu. Legal. Nunca mais. E aí... Então, a gente tem essa dificuldade, né? A gente não tem um projeto de longo prazo, e eu vejo que o governo Lula ele dá muita moral para o empresariado, né? Não só no sentido da educação, né? Mas o empresariado tem muita moral, e não é à toa, porque eu não sei se o governo Lula se sustentaria sem esse apoio, né? Então, a gente tem essa questão das elites seculares também no Brasil, né? Muitos problemas que não foram resolvidos. Né? Exatamente. Ele faz essa ponte. Então, acredito que para concluir, acho que a saída seria a organização dos movimentos sociais mesmo,
eu sei que é difícil, né? Pode ser um pouco utópico isso, mas não tem outra saída e que surjam novas lideranças, né? A gente precisa renovar as lideranças e pensar um projeto de educação. Hoje a esquerda não tem um projeto educacional, a gente está perdendo muito de lavada, a gente não consegue disputar o rumo da educação. Então, a gente está brigando para tentar reverter perda ou evitar que uma perda maior aconteça, colocando toda a nossa energia em tentar evitar uma perda maior do que a que já está dada. E a gente não está tendo força para lutar pelo que a gente já tinha conquistado nos anos 80, que era uma educação pública, laica, gratuita, né? Hoje a gente vê que a educação está indo por um rumo que não é esse, não é laico, não é universal. A maioria está perdendo o direito à educação e os trabalhadores da educação hoje, a maioria é contratado temporário, né? Então, a maioria vive sem... muitos professores aposentam sem ter tido emprego estável, né? E sempre sendo ameaçado, sendo assediado, né? Com muita dificuldade, muito problema de saúde. E aí tem um monte de matéria, né? Professores que morrem na sala de aula, né? Que morrem dando aula. E eu acho então, que é isso. Um agravante no Brasil é que os professores não são valorizados, né? Você não tem uma cultura de valorização, né? E é justamente você não valoriza os professores, porque não se valoriza a educação. E o Brasil tem uma história de que a educação, ela sempre foi vinculada com a instituição religiosa, né? Você pega lá na história do Brasil, a Igreja Católica, por muito tempo, foi praticamente como se fosse o Ministério de Educação do Brasil, né? No início, ela ajudou a organizar, não à toa, tantas escolas, né? Que são de instituições católicas, né? Então, assim, tem essa ideia de que a educação é obrigação e deve ser cuidado pela família e não pelo público, né? Então, são muitos agravantes, né? E aí, outra coisa que eu queria te perguntar, você acha que essa questão da privatização, por exemplo, né? Você deu o exemplo do que aconteceu no Paraná, e o que seria essa privatização do ensino público, na verdade, né? Isso eu demorei um pouquinho para entender quando eu ouvi as primeiras vezes falando disso, né? E aí você me corrige aqui, e eu queria saber o que você acha disso, se você acha que isso vai seguir mesmo no futuro, né? Mesmo num governo Lula, por exemplo, se um governo Lula conseguiria barrar isso. Que a ideia é justamente de você ter empresas privadas prestando serviço pro Estado, né? Seria isso, a educação, assim, você vai ter gente lucrando com um serviço que é público. É meio que aquela ideia do voucher, né? Mais ou menos, né? Então, o Estado, ele dá o recurso, só que esse recurso, ele vira lucro para atravessador, ao invés do próprio Estado criar um sistema ali, né? De gerenciamento da educação. Você acha que isso vai seguir em frente no Estado de São Paulo e até com o Brasil? Eu acho que depende bastante do governo nessa parte. Eu acho que depende muito de qual governo. Para a direita é um projeto, né, na verdade. Porque assim, a privatização, né, é importante a gente esclarecer. A privatização, ela acontece por várias vias. Então, por exemplo, esses contratos que são parcerias público-privadas, né, as PPPs, elas já são um caminho que privatiza de certa forma. Por quê? A gente tem já uma interferência muito grande, né, do setor privado no que vai ser, no rumo mesmo, né, qual vai ser o rumo da educação. Então, a gente tem essas parcerias, a gente tem algumas metodologias, né, de resultado, né, essa questão das provas, Saresp, todos esses índices educacionais, eles têm muito, por trás disso, tem muito, como é que fala, influência. Tem muita influência do setor empresarial também. E a própria gestão da escola, né? Os termos eles foram sendo trocados, né? Hoje a gente fala gestão, há um tempo atrás falava direção, hoje é gestão. Então, hoje a gente fala de gestão de sala de aula, quando a gente não consegue dar conta dos alunos, porque as escolas parecem presídios também, né? Sala de aula lotada, tem que segura aí seus alunos, é uma loucura, assim. E parece que a gente é carcereiro, né, se for ver. Quando a gente não dá conta,
né, por diversos motivos, é porque a gente não está tendo gestão de sala de aula. Os alunos são vistos como clientes, são chamados de clientes nos documentos oficiais, né, clientela. Então, assim, tudo vai sendo trocado, como você colocou no começo, há algumas falas atrás aí. A questão dessa troca, né, por exemplo, as pessoas são vistas como capital humano, né, e a escola é vista já como uma empresa, tem uma preparação ideológica, né, como você colocou algumas falas atrás, né, só para linkar, que você colocou que a sociedade ela vai sendo conduzida a querer que privatize, né? Uhum. Mas, para concluir, o que está sendo colocado hoje em pauta é a própria administração mesmo da escola, né? A gestão. É isso que está sendo encaminhado para a privatização. Então, teria uma empresa, como que seria na prática, né? Uma empresa, a administração da escola seria terceirizada, a direção da escola, né? E aí toda a equipe, né, que eles chamam de equipe, né, pedagógica, teria que seguir o que for determinado pela empresa, que geralmente vai ter a ver com alguma coisa de lucratividade, né, porque é uma empresa privada, né, o objetivo não é social, né. Então é isso que a gente corre o risco. E tá difícil disputar, né, como a gente colocou aqui antes também. Mesmo com o governo do PT, por exemplo, é um governo que tem mais abertura. Por exemplo, a gente espera, pelo menos, que se a gente organizar uma greve, né, a gente seja devidamente ouvido, que tenha uma negociação, né, que não tenha truculência. Já tem histórico, né? O Alckmin exatamente. O Alckmin já tem histórico com truculências aí com a polícia militar, né? Não lembro que ano foi. Que ano que foi que aconteceu isso? Foi 2015, da greve dos professores, teve a ocupação das escolas, né? Foi. 2015. Nossa. E aí foi feio mesmo, é isso mesmo. E não teve nenhuma negociação aquilo lá também. A gente fez muita luta para só truculência, não teve diálogo, né? Então, assim, eu acho que o governo Lula é bom, porque ele abre a perspectiva de alguma negociação, né? Mas se a gente não mobiliza, se a gente não consegue colocar um projeto mesmo em disputa, dialogando com a sociedade, porque a educação ela tem um poder, o setor educacional tem um poder de mobilização muito grande, porque envolve todos os estudantes e as famílias dos estudantes, né? Para começar, né? Isso são os diretamente interessados, né? Os rumos da educação. E fora os profissionais todos, né? Que não são só os professores. Tem os funcionários de escola, né? Então... Tem uma massa de povo aí, né? Tem uma massa mesmo. Isso. E está diretamente relacionado com a formação para o mercado de trabalho também. Tem relação até com a questão dos trabalhadores, né? Sim. E a perspectiva de vida das pessoas, né? Mexe com muitas coisas, na verdade, né? Exatamente. Você falou do Lula, né? Eu vejo ele é bom na condição, né, da gente saindo do governo Bolsonaro e tudo, mas ele é muito insuficiente para aquilo que uma visão mais emancipatória, uma visão de produção de pessoas conscientes, capazes de refletir sobre a própria vida, de participar de escolha, pessoas que sejam ativas politicamente, né? É muito insuficiente, porque o governo Lula ele ainda tá cooptado pela lógica neoliberal que tá se expandindo, né? Querendo ou não, é que o Bolsonaro, assim, o bolsonarismo ele criou um caos, né? O discurso é muito mais violento e o governo Lula, eu vejo assim, o PT dos dias atuais, né? Ele tem essa embalagem social, mas acaba que por trás ali, né, não à toa, como a gente até comentou, tem o Alckmin, né, o que acaba acontecendo são essa normalização desses processos do neoliberalismo mesmo, e o discurso político é mas a ação por trás ali é outra, de vez em quando tem que mostrar um pouquinho, um serviço aqui, outro ali,
Mas é um jogo bem complexo, né? Ou seja, eu não sei se foi esse o seu diagnóstico, mas é preocupante o futuro. Sim, mas eu vejo do seguinte maneira, eu acho que o Estado sempre, no capitalismo, a democracia, ela é sempre uma ditadura da burguesia, sabe? Então, mas eu acho que o Estado ele pode ser permeável a diversos interesses, né? A classe dominante, ela não deixa de ocupar aquele poder. Já a classe trabalhadora, ela tem muita dificuldade em disputar o poder, ela não consegue jogar o mesmo peso que a classe dominante, né? Então, assim, como eu coloquei, imagina a gente conseguir criar um projeto que realmente tenha eco na sociedade, né? E a gente conseguir mobilizar. É muito difícil a gente fazer isso com os meios que a gente tem, né? Então, assim, eu de certa forma, eu defendo o Lula, é isso. Eu acho que é muito importante ter ele, mas eu me preocupo com uma estratégia de longo prazo, né? Acho que para agora ele é o melhor, mas eu acho que a gente tem que criar uma estratégia, não só pensando em nomes, né, para substituir, e a gente sabe que ele não é tão avançado, mas eu não enxergo ninguém mais avançado e que cumpra essa função como ele cumpre. Então, a gente está num problema que a gente tem que construir uma coisa nova, eu acho. Existe um discurso hoje, né, com o avanço do webcomunismo, né, os webcomunistas, né, existe esse discurso revolucionário, que eu acho que é importante, esses debates têm que ser feitos, eu acho que, assim, eles estão levando... Eu me considero um socialista, no meu sentido ideológico, mas eu não estou nessa linha marxista-leninista dos comunistas e tal, mas, assim... eu acho que tem uma importância muito grande o trabalho que eles fazem de levar essa discussão crítica adiante, de trazer muita gente para pensar sobre essas questões, mas na pragmática, né, fica um pouco complicado, porque é assim, né? Vamos fazer revolução como? Com o nosso exército brasileiro? 99,9% de direita, né? Não tem como. Esse debate é muito bom, cara, muito bom. Eu vejo que eles fazem um bom trabalho de conscientização, de politização, de trazer pessoas, da disputa dentro da internet, disputa de opinião. É uma coisa que eu debatia muito com o Niel também, né? Agora, movimento social é outra coisa, eu acho. Mas eu acho que uma parte importante do movimento social é o que eles fazem, né? Só que eu vejo eles como comunicadores, educadores, né? Só que é isso, não é movimento social, que também a questão de ser influencer, comunicador na internet, vai também tropeçar numa coisa, que é o seguinte, tem uma lógica, né, de você monetizar, de você ter visualização. Então vai envolver, às vezes eles podem colocar, por exemplo, criar polêmicas, por exemplo, de brigas entre a esquerda. Isso acontece. A esquerda radical contra... exatamente. Então é isso, vão ser criados debates que às vezes às vezes vira entretenimento, tem esse tipo de coisa. Mas eu não sei, eu acho que não atrapalha, eu acho que ajuda, e eu acho que os movimentos sociais precisam ter seu papel. O que está difícil hoje mesmo é a gente organizar as pessoas e colocar as pessoas no sentido assim, de um movimento mesmo, né? Lançar algum projeto. Por exemplo, a luta da escala 6x1, acho que é um exemplo interessante de uma coisa que está sendo... que a sociedade está incorporando, né? Mas a gente tem que fazer isso com outras pautas também, eu acho. E colocar a gente na rua. Eu acho que tem um desafio, talvez, de que exista uma comunicação entre o que está sendo dito na internet e entre o que está... como isso está se refletindo na vida das pessoas, na prática, né, das pessoas, na organização da vida, e como isso consegue chegar até se transformar. Por exemplo, um exemplo disso foi a indignação, né, as últimas mobilizações que deu no protesto lá contra a PEC da blindagem, né? Aí você consegue ver as coisas acontecendo, né? Mas isso
é muito pouco, né? Muitas poucas vezes isso acontece. Às vezes a internet fica isolada num debate. Né? É verdade, é muito pontual. Uhum. Hoje nós estamos muito em nichos, né? A sociedade está muito organizada em nichos, assim. Está muito difícil a gente... Por um lado é bom, eu acho. Porque em outro momento, antes da internet, a gente dependia muito dos meios de comunicação, de massa. Mas tem prós e contras, né? Contras, assim, a questão da internet, né? Porque a gente tenta fazer um movimento de aproximar. Mas nem sempre a internet aproxima, porque ela também cria nichos, né? E aí esses nichos vivem em mundos paralelos, e aí não consegue somar, né, também. Mas, você colocou a questão ideológica. Eu vou até falar que eu também sou comunista, né? Que legal. Sou militante do PSOL, eu sou sindicalista, sou comunista. Então, é isso. Que eu estou colocando a minha opinião, mas vou falar de onde que vem também. Tá, não, isso é importante. Mas é importante, que tem um nicho olha só, um nicho dos comunistas que eles falam só de revolução. E tem uma galera assim, que parece que está vivendo lá no meio do século XIX. A revolução. Ainda. Revolução abstrata também, né? Exato, ou eles transportam a realidade lá, eles ficam lendo Marx, Engels, aqueles debates que tinham naquela época, eles transportam para cá e acham que, assim, eu acho, minha visão, né, posso estar completamente equivocado, mas as revoluções, elas simplesmente vão acontecer, elas não são fabricadas, elas acontecem por uma totalidade de coisas que é quando o negócio sai de um jeito assim, aí é óbvio, né? Eu acho que as pessoas, assim, tem que ter ali os agentes que vão estar entendendo o que está acontecendo e vão conseguir interagir com aquilo e se comunicar com as pessoas e é óbvio, é sempre ação humana, mas não é um indivíduo, um ou dois indivíduos, não é isso. É um processo de longo prazo, eu vejo isso, até se a gente for olhar para a história, né? Processo de longo prazo e tem muitas etapas, né? Então, não é uma coisa tão simples como às vezes é dito. Eu percebo muito isso que você está falando mesmo. É colocado como, vamos lá, vamos fazer a revolução, né? Não é assim, né? E fica se falando da revolução, mas ninguém fica olhando o que está acontecendo agora, o que a gente Exatamente. Né, tinha que conseguir trabalhar com as duas coisas juntas. Exatamente. E aí fica esse negócio, porque essa aqui é a democracia liberal burguesa, não tem que... Mas, cara, é onde o mundo está acontecendo. Tipo, aí você para de olhar, para de lidar com o que está acontecendo agora e fica nessa abstração da revolução e não ajuda em nada, né? Então, eu percebo isso e eu acho que aí falta essa comunicação com a prática, né? Com o mundo fora da internet. Atuação, tem que atuar dentro da realidade concreta, né? A gente tem que atuar, né? Porque, às vezes, o problema de ter, às vezes, muito debate, né? Muita só troca de ideia e não ter... É isso, né? Você se afasta da realidade concreta. É esse que é o risco, né? Eu aposto mais na praxis, né? Que é o debate junto com a prática, né? O debate, a formulação, né? Da visão de mundo, do que tem que ser feito. E eu penso também que tem que ser... Eu penso que a gente tem que organizar uma visão de longo prazo e também uma para agora, né? Por exemplo, eleições. Eleições, acho que a gente tem que reeleger o Lula. Essa é a minha visão e é também do meu coletivo, né? E agora, no longo prazo, não dá para depender do Lula, né? E outra coisa também, a eleição do Lula é só para a gente não deixar, para a gente barrar o fascismo, né? O avanço do fascismo. Não é exatamente, não vai nem reverter o neoliberalismo, porque também a gente teria que eleger muito deputado, muito senador, né? Esse congresso daí é bem complicado. E além de tudo isso, eleger deputado, senador, a gente ainda tem que pôr gente na rua. Isso para a gente conseguir disputar com o empresariado, né? Com a elite secular, assim. A gente conseguir começar a disputar com eles, né? Pois é, são muitos desafios, né? E a educação, ela seria a educação e a filosofia, elas são instrumentos fundamentais para criar
consciência nas pessoas, né, da vivência política, mas ao contrário, a educação hoje ela está cooptada por essa lógica mercadológica, né, de formar engrenagenzinha ali para ir trabalhar no sistema, não reclamar, aceitar as coisas como são, ou para viver esse sonho do empreendedorismo, né? É isso mesmo, as pessoas acham que elas estão competindo, né? Os trabalhadores competindo com outros trabalhadores. Quando, na verdade, é isso, né? Como a gente estava colocando, a lógica empresarial, a gente aplica ela à nossa vida, né? Uhum. Porque nós não somos empresas, né? Pelo contrário, a classe trabalhadora, ela, conforme as empresas vão administrando mais a classe trabalhadora ela vai vivendo pior. Ela vai tendo menos tempo livre, ela vai tendo que se dedicar mais ao trabalho. É como dizem, né? Tem uma expressão que criaram aí na internet, que é trabalhe enquanto eles dormem, seja o melhor funcionário. Aí você vai ver que você vai receber um aumento, só que de trabalho, Sim, né? sim. Então, vai tudo contra o trabalhador, né? A gente deveria estar numa lógica de união mesmo, né? Não de competição e de individualismo, né? É o sistema capitalista, né? Eles põem as pessoas para competirem, né? O indivíduo em si ele acaba não tendo escolha, né? Porque eu sinto assim, quando você cria consciência e aí você quer nadar contra essa corrente, também é muito difícil, porque a maioria, todo mundo que está à sua volta, enxerga a realidade de outra forma e assim, a gente tem as condições necessárias, estão dadas para a gente cooperar. Mas quem está acima organizando a sociedade põe a gente para competir. E não sei, talvez por isso que a discussão, por exemplo, sobre renda básica universal, essas coisas vai ter que vir uma hora, porque. E aí, quando as pessoas, sei lá, não tiverem. Terem o mínimo básico, né, de repente sobra um pouquinho de espaço para pensar nessas coisas, porque as pessoas estão realmente lutando pela sobrevivência, né? E sei lá, a falta do acesso à educação e de uma educação crítica que ajude as pessoas a pensar, eu acho que é um dos principais fatores, mas o próprio sistema educacional está no jogo, está nesse jogo, né? Ele já está cada vez mais sendo cooptado por essa lógica, né? Exatamente. Mas eu acredito que ainda existe espaço para disputa, né? Acho que a gente não pode entregar o jogo, sabe? Acho que assim como a gente tem que disputar os rumos do Estado, da política, né? Os rumos da política também. Eu acho que a questão da educação, eu até falei para você, né? Você falou da questão do empreendedorismo agora, e eu tinha comentado com você que na minha aula eu vou dando truque, né? Eu vou dando, né? Ali vou dançando um pouco, mas eu vou jogando um pouco contra o sistema, né? Na medida que eu também não sou punida, né? Até aí eu vou justificando, né? Então a gente acaba participando um pouco do esquema. Mas eu acredito que está em disputa, né? A gente tem que disputar as consciências, assim. E aí, nesse sentido, acho que o seu trabalho é fundamental, né? O trabalho dos comunicadores. Esse canal aqui, eu acho que tem que crescer. O que puder fazer, assim, para esse canal. E agradeço demais a oportunidade também, né? De estar aqui. A gente está, eu estou assim, aproveitando, esse aqui é o primeiro de muitos, eu pretendo, sei lá, seguir em frente agora indeterminadamente com esse projeto. Fora isso, tem o outro canal, eu tenho 2 canais, né? Tem o canal Pantarrei, lá eu falo um pouco de filosofia, né? A partir de uma crítica. A ideia é realmente ir pela via do debate para fornecer as possibilidades das pessoas pensarem criticamente. Só que a gente sabe que assim não é ali que está a solução, mas é uma das frentes possíveis, né? Então, no outro canal eu falo um pouquinho sobre religião, tento trazer a discussão da religião, como ela vem sendo instrumentalizada também para manipulação e para projetos políticos. Então, eu tento fazer essas pontes. E aqui a ideia é agora seguir com esse projeto do podcast, né? Fazer desse canal aqui um podcast tanto em vídeo, a gente vai fazer as gravações ao vivo, aí já
esse é o primeiro episódio, já estou deixando claro como é que vai funcionar. A gente vai fazer as gravações em vídeo, e eu que agradeço, Aline. Acho que, assim, até a gente poder caminhar para o final, acho que o papo foi massa, deu para a gente abordar bastante coisa, né? Entender os limites do tempo atual, deu para a gente entender a realidade que está colocada sobre a educação, sobre a questão da filosofia na educação, mas também deu para a gente fazer bastante crítica aqui. E aí eu queria, para a gente passar para o último quadro, é um quadro bem simples, né? Onde eu tenho algumas anotações aqui, ó, eu vou falar umas 5 palavrinhas e eu queria que você falasse, assim, rapidamente, que você exprimisse alguma coisa, né? O que pode ser um sentimento, uma reflexão, alguma coisa, mas, assim, naquele bate e volta, sabe? Vamos lá. O papo 1. Consciência. Aqui e agora. Fé. Luz. Futuro. Interrogação. Humano. Selvagem. Revolução. Necessidade. Muito bom. Legal. Aline, obrigado mesmo, de novo. Acho que nós faremos outros papos aqui, futuramente. E você gostaria, assim, de alguma coisa que você gostaria de repente, ter dito e que você acha que não foi dito nessa nossa conversa, que você acha importante? Ou você acha que tudo que precisava foi assim, só uma pequena coisa que é agradecer, embora ele não possa saber, mas agradecer ao Niel, né, por esse encontro e por tudo que ele promoveu, né, tanto entre nós, assim, como, enfim, né, ele espalhou muita coisa boa, né, pelo mundo e é isso, é só um agradecimento, né, assim, final. Essa frase ela tá muito manjada, talvez, mas eu acho que é isso, né? O Niel vive em nós, né? Eu tenho essa convicção, perfeito, porque eu sou ateu, né? E eu acho que quando o corpo, a energia do corpo, ela se exaure, ela acaba, acho que a consciência também acaba. Só que o Niel, ele continua afetando as nossas vidas, né? Porque a gente tem memória. Exatamente. Ele plantou. E é assim, a sociedade humana, ela possibilita isso, né? As ideias daqueles que passaram aqui, e principalmente com quem teve contato, fica mais marcado ainda, então, não só as ideias, mas a memória mesmo, né? E depois isso vai causando as coisas e a gente vai agindo, né? Eu acho que, sei lá, perfeito. Esse programa aqui, por exemplo, ter acontecido, eu fiquei há tempos, né? E eu ter tido a coragem de começar agora foi por causa do Niel. Teria começado se ele estivesse aqui ainda, mas eu já estava adiando isso há muito tempo. Se de repente ele não tivesse topado, eu acho que eu nem teria dado esse start para fazer sozinho. E tudo isso aconteceu, isso me motivou muito mais. Então, assim, ele continua vivo, né, nas nossas ações. Continua perfeito. E uma coisa que ele me ensinou de uma forma muito forte foi que, assim, a gente tem que viver, né, muito, tem que fazer muitas coisas, porque a vida acaba, né? Ele viveu intensamente, ele ensinou muito, ele foi muito intenso. Então, assim, a nossa vida também é breve, né? Mesmo que a gente, enfim, tudo muito, tá tudo mudando o tempo todo também, né? Então, acho que fica mais ou menos para mim essa sensação de urgência mesmo, sabe? Em fazer as coisas que tem vontade, por exemplo. Essa que, para mim, que fica o aprendizado, assim, também. Nossa, a vida ela é um tempo de existência, né?
Exatamente. Isso é tudo. E você não pode, assim, achar o equilíbrio. Nossa, eu tive muitas conversas profundas sobre isso com o Niel. É você achar o equilíbrio entre a sua existência, a sua experiência individual, né? A experiência ela é individual, mas com consciência de que você não é individual, né? Tudo que você é uma produção de todas as suas relações. Então você consegue ao mesmo tempo valorizar o outro, os outros, valorizar o seu meio ambiente, a sociedade, valorizar suas relações sociais, a política, valorizar tudo isso que é coletivo, mas sem perder a importância da sua experiência, né, como esse sujeito, né, e por mais que talvez o sujeito seja uma ilusão, mas ela é a experiência, né, e aí, acho que esse é o grande desafio, né, porque eu acho que tem essa dicotomia entre um individualismo extremo e muita gente que é ativista, que milita tal, e que de alguma forma também perde essa conexão da experiência, porque eu vejo assim, eu tive momentos na minha vida, agora até um desabafo, tive momentos na minha vida que estar envolvido com tudo isso era uma fuga também das minhas questões aqui que eu precisava olhar, né, para isso. E é isso, eu acho que esse aprendizado ele é contínuo e isso valoriza a vida, né? Esse tempo de existência. Sim, valorizar todos os momentos, né? Isso mesmo. Maravilha. Aline, obrigado. Valeu. Valeu mais uma vez. Eu acho, vou deixar o recadinho aqui final, eu acho que na segunda-feira a gente vai ter o segundo episódio. Eu ainda não vou adiantar quem vai ser, porque estou esperando a última confirmação, mas se der tudo certo, será na segunda-feira por volta das 20 horas. Então, se tiver alguém acompanhando aí, já fiquem de olho. Eu vou tentar me organizar mais e programar isso com mais antecedência também. Dê uma olhadinha aí no Apoia-se, considerem apoiar o Papo Dialético. A gente está no início dessa nossa jornada, que espero que seja duradoura. Obrigadão, viu, Aline? A gente se vê com certeza no próximo. Eu que agradeço. Mais para frente. Até mais. Valeu. Valeu, pessoal que ficou aí acompanhando ao vivo com a gente. Até a próxima.